Graça e paz, estamos de volta com o nosso treinamento de como abrir grupos de audição. E essa lição é muito importante, porque quando nós fazemos as coisas com convicção, quando fazemos as coisas com base na palavra de Deus, nós realmente fazemos as coisas com mais intensidade, com mais certeza, com mais gás, né? E essa lição é sobre as bases bíblicas para nós estarmos fazendo os grupos de audição. A base bíblica, essa é a primeira aula. E nós queremos nessa aula estar conversando um pouquinho sobre o que nos ensina a história do cristianismo. A história do cristianismo nos ensina que Deus transformou nações usando homens e usando mulheres. Esses homens e mulheres estavam cheios do Espírito Santo. Eles eram conhecedores da palavra de Deus. Pessoas com vida de oração, evangelistas e discipuladores e com a sensibilidade para com as necessidades do mundo. E Deus está procurando nesses dias pessoas assim. Do mesmo modo, o avivamento em uma igreja, ele acontece quando essa igreja é visitada pelo Espírito Santo. E a visitação do Espírito Santo tem como evidência, entre outras coisas, uma volta da igreja para um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento profundo, o amor à palavra de Deus, uma vida constante de oração, que vai resultar em compartilhar, em evangelizar, em discipular pessoas e cumprir a missão. Então, nós estamos querendo mostrar que o programa A Fé Vem Pelo Ouvir, ele pode cooperar nesse processo que nós queremos entrar de um avivamento bíblico na palavra de Deus. Será que a Fé Vem Pelo Ouvir pode ajudar, então, no desenvolvimento de líderes? Líderes que sejam líderes discipuladores, líderes espirituais? A resposta é sim. Deus, ele está mostrando que neste tempo nós estamos vivendo um tempo de colheita e nós devemos nos dispor ao máximo para ser usados por Deus nesse momento. Como parte do corpo de Cristo, da família de Deus, sabemos que a grande comissão, ela é a única razão de ser. Nós estamos aqui na época, no período de missões, para levar o evangelho a cada criatura. Portanto, a grande comissão, ela é prioritária, ela é urgente, ela é insubstituível. E de maneira que nós, motivados pela promessa do Senhor que estaria conosco todos os dias, cumprindo, fazendo-se cumprir essa promessa, né, até o fim do mundo, até esses dias que nós estamos vivendo. Nós temos essa convicção. Nós devemos então adotar uma estratégia tal que nos conduza a uma prática de alcançar cada pessoa com a mensagem de Cristo nessa geração. Então esse é o nosso papel. Nós estamos desenvolvendo um programa para aprimorar o ministério de discipulado. O que é o discipulado? Discipulado é exatamente levar as pessoas a obedecer tudo que ele tem ordenado. Na Bíblia nós vemos que quando as pessoas criam, elas recebiam o selo de Jesus, elas se tornavam discípulos. E elas eram discipuladas para se tornar pescadores de homens. Então esse é o processo que nós queremos dizer. E a audição do Novo Testamento é exatamente uma estratégia que nós temos capaz de nos fortalecer e capaz de nos unir de uma maneira harmoniosa e dinâmica com a palavra de Deus. Isso nos permitirá fazer sentir a influência real da pessoa e da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo em toda a nossa sociedade. É exatamente isso que nós queremos, que nós almejamos, meus amados irmãos. Em Mateus 28:19, quando Jesus estabelece a grande comissão, ele põe a ênfase em fazer discípulos, em fazer aprendizes, pessoas que ouvissem a sua palavra e colocassem em prática. E para o discípulo de Jesus, o fazer discípulos não deveria ser uma atividade extra, uma atividade especial, de vez em quando, dentro de algum momento, mas a razão prioritária e uma ação natural, expor a palavra, expandir a palavra, obedecer a palavra e levar consigo pessoas que obedeçam a palavra de Deus. Então, não há necessidade de ir e fazer discípulos, há necessidade de fazer discípulos à medida que nós estamos indo, né? Porque os discípulos são feitos de maneira natural e espontânea, como estilo e forma de vida, quando nós nos concentramos na palavra, em ouvir e em obedecer. Agora, surge a pergunta: quantos discípulos nós estamos fazendo?
como tem sido a nossa obediência ao mandamento de Jesus. Nós temos visto que o ativismo e os diversos ministérios do nosso tempo nos distraem dessa tarefa. Temos tantas atividades a fazer, muitas coisas, muitas tarefas, muita atividade em reuniões que ocupam, que enchem a agenda da igreja, dos pastores, enchem a agenda dos líderes, dos próprios membros e tantas ocupações diferentes no próprio interior da igreja, na dinâmica de fazer a igreja funcionar. E isso não tem dado resultados esperados, que nós não estamos focando em levar as pessoas a obedecer a palavra de Deus. O foco tem que ser a palavra de Deus. A igreja hoje em dia parece haver perdido o impacto e a influência real na sociedade, porque a mensagem da palavra de Deus tem ficado oculta. Os evangélicos estão em evidência, mas a mensagem, como eu sempre digo, há um analfabetismo bíblico. As pessoas conhecem pouco a palavra de Deus. Alguém já disse que seria uma loucura continuar fazendo o mesmo e esperar resultados diferentes. Então, a pergunta, o que fazer para mudar? Esse é o nosso próximo quadro aqui. O que fazer para mudar essa situação? Um princípio fundamental do discipulado é que somente um discípulo pode fazer discípulos. Isso é muito importante, irmãos. Se nós queremos levar pessoas a serem ouvintes praticantes da palavra de Deus, nós precisamos ser esses ouvintes praticantes. Se há um analfabetismo bíblico, nós temos que quebrar isso, sendo profundo conhecedores da palavra de Deus, ouvindo, obedecendo, ouvindo dezenas, centenas de vezes o Novo Testamento, conhecendo cada palavra de Deus, para podermos então amar a Bíblia de tal maneira e levar os nossos discípulos a serem também amantes da palavra de Deus. Como nós vimos aí, o princípio fundamental do discipulado é somente um discípulo pode fazer discípulos. Somente alguém que ouve, pratica, obedece a palavra de Deus pode levar outras pessoas a ouvir, praticar e obedecer à palavra de Deus. E o Senhor vai ser glorificado ao levantar um exército de homens e mulheres comprometidos com Cristo, não apenas para serem ouvintes praticantes, mas para levar outras pessoas, alcançar outros que irão até os confins da terra fazendo discípulos, fazendo outras pessoas ouvirem, amarem a palavra de Deus, praticarem a palavra de Deus. Mas devemos lembrar que o verdadeiro discípulo, ele obedece à direção do Espírito Santo. O verdadeiro discípulo, ele tem uma vida de oração, ele tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, ele tem uma paixão por evangelismo, ele tem uma preocupação pela disciplina e pelo discipulado. O meu desafio para você e a minha pergunta para você no dia de hoje: você quer ser um desses? Você quer ser um desses que vai ouvir a palavra de Deus? A Fé Vem Pelo Ouvir, ela te oferece um programa para discipular baseado na palavra de Deus. E esses elementos seguintes aí são alguns dos itens essenciais na hora de discipular. Primeiro, é preciso entender a nossa identidade. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos um povo santo. E também temos que entender a identidade com a mensagem que devemos levar. Porque se nós negligenciarmos isso, haverá grandes consequências. Então esses dois pontos aí são fundamentais. Entendendo a nossa identidade, segundo a 1 Pedro 2,9, nos dá uma advertência sobre quem somos como cristãos. O texto diz: vocês, porém, são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E outro texto que fala sobre a nossa identidade com a mensagem, Isaías 4,6, nos ensina que o que acontece quando nos descuidamos de uma das bases fundamentais que o povo de Deus deve ter, que é o conhecimento, a identificação com a palavra de Deus, saber o que a palavra de Deus diz. O texto lá em Oséias 4,6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha só que tremenda essa advertência. Por isso nós vemos a necessidade, irmãos, de ouvirmos a palavra de Deus. Há uma necessidade
urgente, profunda, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De uma forma objetiva, então, existe uma necessidade de ouvir a palavra de Deus. E essa necessidade faz parte da vida cotidiana dos cristãos. Nós temos que nos aprender a nos alimentar, a que essa semente da palavra entre os nossos ouvidos e caia no nosso coração, trazendo o Rubus 3, trazendo alimento, trazendo as vitaminas espirituais que precisamos para ser um povo sadia. Que os cristãos conheçam a palavra de Deus, para que obedeçam e aprendam a fazer outros discípulos que também ouçam e obedeçam à palavra de Deus. Mas também é uma necessidade para os cristãos que sejam expostas à palavra de Deus para conhecer a verdade que Jesus Cristo nos oferece na sua palavra. E dessa maneira nós cremos que vai acontecer as transformações das vidas, das famílias, da sociedade, do país e do mundo. Então, qual que é a nossa confiança? Qual que é a nossa base bíblica? Em que nós nos apoiamos? Confiamos em 3 promessas bíblicas. Primeira promessa está em Isaías 55, 10 e 11, que nos diz que a palavra de Deus nunca voltará vazia sem nenhum resultado. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem antes regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a envie. Então essa é a primeira promessa bíblica que nós nos apegamos e que nós confiamos. A segunda promessa, em João 16, 13, nos fala da ação sobrenatural do Espírito Santo por meio da sua palavra. Diz que quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor está presente, iluminando, fortalecendo, trazendo esclarecimento e nos suportando, nos guiando a toda a verdade. E a terceira promessa que nós nos fiamos está em Romanos 10, 17, que ensina claramente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, meus queridos, vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, essa é a primeira parte da nossa base bíblica. Logo, logo nós vamos, então, para a continuação, em nome de Jesus.